Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, nós vamos ler a partir do versículo 2. Deus quer alcançar você, amém? Aleluia. Romanos 12, versículo 2, a Bíblia diz assim: não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por uma noite onde vamos nos aprofundar em Te conhecer, Pai. Nós desejamos, Senhor, conhecer mais do Senhor, da Sua vontade para a nossa vida. Pai, nós viemos até aqui e agora, Senhor, estamos com expectativa, Senhor, pela manifestação da Tua vontade sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações e Te damos graça, Senhor, por unção para falar, unção para ministrar a Tua palavra e sobre os meus irmãos, graça para receber do Senhor, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui, ele deixa claro que Deus tem uma vontade ao nosso respeito. E a Bíblia fala que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Um outro texto que é muito interessante, eu quero que você abra lá em Jeremias 29, no versículo 11. Posso te dar uma dica? Posso? Bom, todos aqui são membros dessa igreja, né? Não tem nenhum visitante, certo? Beleza. Abra a Bíblia. Por quê? Porque às vezes num texto como esse, você tem algo, uma resposta da parte de Deus, e aí você deixa isso grifado. Amém? Pastor, mas tem projetor, para que eu vou abrir a Bíblia? Primeiro porque você é crente. Deixa eu entrar nisso. Não tem nada a ver com a mensagem. Você já parou para reparar que na nossa religião, Deus se revelou através de um livro? Alô? Querido, crente tem que amar a Bíblia. Teve um amém só, mas continua sendo verdade. Crente tem que amar a Bíblia. Eu gosto de algo que Tozer fala, que ele fala assim: não há atalhos para a santidade. Ah, pastor, mas eu não gosto muito de ler. Jura? Deus, nessa religião aqui, ele decidiu se revelar através de um livro. Tem um homem que ele falava o seguinte: o problema de você não gostar de ler é que você vai ter que ser educado por alguém que gosta. O problema de, não quero ler, é porque você vai ter que acreditar em o que eu estou dizendo. E o apóstolo Paulo, ele fala que certa vez ele foi pregar numa região de Bereia, e ele fala, as pessoas de Bereia eram mais nobres, por quê? Porque enquanto Paulo pregava, eles iam conferir para ver se era aquilo mesmo. E se eu combinei com o Renzo de colocar qualquer coisa ali, como que você vai saber? Então assim, pastor, não pode só acompanhar? Pode, querido. Eu só estou falando para você criar o hábito, tá bom? Cria esse hábito, vai te ajudar, amém? Lembra que igreja é para educar, amém? E o papel da igreja é educar, não informar. Você não vem no culto para receber novas informações, você vem no culto para ser educado na justiça. Então, nosso papel como igreja é te ajudar nisso, amém? Beleza, então, Jeremias 29, no versículo 11, agora... Aleluia. Jeremias 29, versículo 11, o texto diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus tem pensamentos específicos a nosso respeito. E Ele fala de qual é o tipo desses pensamentos. São pensamentos de paz e não de mal. Ei, Deus está pensando bem de você. Às vezes é meio difícil acreditar isso, né? Rapaz, se Deus sabe, e ainda assim Ele está pensando bem de você. Uma das coisas que eu acho mais difíceis de
no começo eu achava muito difícil de conceber, é o fato de Deus conhecer todos os meus pensamentos e ainda assim me amar. Não é muito doido isso? Deus sabe tudo que você pensa e ainda assim te ama. Tem um homem de Deus que ele falava assim, ele era discipulado pelo irmão dele, né? E aí um dia ele chegou pro irmão dele e falou: Lucas, o irmão dele chamava Lucas, as pessoas da cidade estão falando mal de mim. Aí o irmão dele falou: olha, dá graças a Deus por isso. Ele, por quê? Porque se as pessoas te conhecessem melhor, aí que elas falariam mal mesmo. E um aspecto que eu acho absurdo é que Deus me conhece e me ama. Graças a Deus pela justiça de Deus, né? Não é a minha capacidade, não são meus pensamentos, é o amor dele. Mas esse texto está dizendo, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Para quê? Para nos dar um futuro e uma esperança. Em algumas versões vai trazer, para lhes dar o fim que desejais. Então, eu quero que você repita assim comigo, Deus tem pensamentos ao meu respeito. E esses pensamentos são bons. Agora, olha o Salmo 139, no versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância informe, ainda informe. Bom, eu não ia, mas agora vou. Você sabe que é ano de eleição, né? Amém? Aí esse texto está dizendo que os olhos de Deus viram nós na barriga da nossa mãe como substância ainda informe. Nem tinha forma. E aí tem uma agenda no Brasil querendo dizer que aquilo que está dentro da barriga da mulher não é um ser humano. Só que esse texto está dizendo que para ainda substância informe, Deus já tinha planos. Então, querido, ninguém aqui vai usar a igreja como curral eleitoral. Mas se você é crente, tem certeza, diz amém, vota de acordo com aquilo que você tem aprendido da parte de Deus, amém? Glória a Deus. Então, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia. Olha que coisa maluca, quando a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, Deus tinha planos ao nosso respeito, escreveu ao nosso respeito, planejou coisas. Ei, Deus sonhou com você. O que foi? Ah, tá, desculpa, pode colocar o tema que a gente está falando hoje. É esse aí, seguindo o plano de Deus. Então, Deus tem planos ao nosso respeito, amém? Aleluia, aleluia. Quando nós éramos substância informe, Deus já tinha planos para nós. Deus já tinha pensamentos ao nosso respeito. Deus já tinha uma vontade ao nosso respeito, amém? Glória a Deus. E eu gosto de pensar sobre isso, porque os pensamentos de Deus são para nos fazer dar certo. Agora, se a gente pensa que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele planejou a nossa vida, e esse plano dele é bom, querido, a gente precisa buscar viver o plano de Deus, amém? Muitas vezes o nosso problema é que a gente está fazendo os nossos próprios planos, desenhando as nossas próprias coisas, vivendo do nosso próprio jeito e dizendo, Deus abençoa meu plano. Quando Deus nos convida para viver o plano dele. Deixa eu te dizer, viver o plano de Deus já é abençoado. Se você se coloca no centro da vontade de Deus para viver a plenitude dos sonhos dele para a sua vida, vai dar certo. A Bíblia fala em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso é, para quem está vivendo o plano, tudo dá certo. Olha o peso dessa palavra, tudo dá certo. Até quando as coisas aparentemente dão erradas, está dando certo. Como assim, pastor? Olha Davi. Davi
é ungido rei de Israel, Samuel vai lá, taca óleo na cabeça dele, beleza, Davi vai trabalhar, e aí um dia, tá tendo uma guerra, o pai dele fala assim, ó, vai levar umas marmitas lá para os seus irmãos. Aí Davi faz as quentinhas lá e vai levar para os irmãos dele. Aí ele vê aquela galera tumultuada e ele fala, o que está acontecendo? Aí o pessoal fala, ali é um gigante e tal. Quando as pessoas estavam explicando para Davi o que estava acontecendo, o irmão de Davi já chega assim, ô, o que você quer saber? Eu sei da sua presunção, rapaz. Ele, oxe, só perguntei. Davi era meio nordestino, oxe, só perguntei. E aí então, você sabe o desenrolar da história, Davi vai, mata o gigante, e aí, ó que bênção, Davi matou o gigante, uau, tudo está dando certo, que coisa maravilhosa. Mas aconteceu um problema. Os abençoados começaram a cantar, Saul matou 1000. Saul era o rei, tá? Então eles cantando, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí o rei, como é que é? Estão cantando o quê? Bora perseguir Davi. Aí mais de uma década, Davi fugindo para não ser morto pelo rei. Aos olhos dele estava dando tudo errado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Nesse percurso onde tudo aparentemente estava dando errado, Davi conheceu os maiores parceiros de trabalho dele, os parceiros ministeriais. Davi numa caverna, a caverna de Adulão, estava lá, abandonado. Chegou um monte de gente marginalizada pela sociedade, um monte de gente que ninguém estava nem aí. Essas pessoas se associaram com Davi e se transformaram no maior exército da terra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o percurso que você está atravessando hoje está te forjando para o futuro glorioso que Deus tem para você. Cara, se a gente começa a olhar a partir dessa perspectiva, a gente para de ficar ansioso e chateado. Porque a gente olha assim, opa, peraí, se Deus tem planos ao meu respeito, são pensamentos de paz, e eu estou enfrentando a adversidade, certamente tem algo para eu aprender aqui, e certamente tem alguma coisa aqui que vai me forjar para o futuro glorioso que Deus tem para mim. Oh, aleluia! Querido, não despreze os desafios que você está vivendo. Oh, glória! Deus, ele é responsável por fazer esses desafios? Deus é responsável por trazer problema? Não, Deus não traz problema. Deus não trabalha com as ferramentas do diabo, amém? Deus não trabalha com as ferramentas do diabo. Mas Deus também não desperdiça problema. Deus, ele não promove o problema, mas ele não vai desperdiçar. Já que o problema está aí, ele vai te ensinar algo. E a gente precisa ter equilíbrio nisso, porque alguns irmãos nossos acreditam que Deus só fala conosco através do problema. Está errado. Deus fala conosco de diversas formas. Se a gente estiver sensível, muitas formas. A prioritária é a Bíblia. Esses dias eu vi uma imagem, né? A pessoa chorando diante de Deus. Deus, por que você não fala comigo? Aí a resposta era, porque sua Bíblia está fechada. Como que vai falar? Aleluia. A forma que Deus quer falar com você é a Escritura, querido. E outra, Ele pode falar dentro de nós, o testemunho interior, é Deus falando conosco, Ele nos inspirando. Querido, Deus está falando. O problema, e por isso que a gente acha que Deus só vai falar quando o mar estiver revolto e as coisas parecem que estão dando errado, a gente fala, é nesse lugar que Deus fala. Não, querido. Deus fala o tempo todo. O problema é que é nesse lugar que você presta atenção. Às vezes a vida está boa, está tudo correndo bem, você está avançando, seu trabalho, sua família, sua casa, e Deus está querendo falar e você está lá. Né? Boa, fala aí, Deus. Bênção. Aí, quando o problema bate na nossa porta, Senhor, eu preciso de Ti, manifesta-te. Aí você fala, tá vendo? É só no problema que Deus fala. É não, cabeção. Deus está falando o tempo todo. O problema é que é só... Enfim, você já entendeu, né? Glória a Deus, mas Deus tem uma vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E eu quero destrinchar isso aqui.
A palavra boa, ali, vamos voltar lá para Romanos 12, no versículo 2. Romanos 12, 2. Então, a palavra aqui, boa, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra boa, ela traz uma ideia de aquilo que é bem construído, aquilo que é proveitoso, aquilo, tem uma palavra difícil aqui, que é beneficioso em seus efeitos. Ó, beneficioso. Essa é a vontade de Deus, ela é boa, ela é proveitosa, ela é bem feita. A vontade de Deus é bem construída, querido. A vontade de Deus é bem construída, a vontade de Deus é bem formada, a vontade de Deus traz benefícios para você. É por isso que não dá para acreditar em certas teologias por aí, que algumas pessoas, como eu falei esses dias, não sei se foi domingo, foi esses dias, que algumas pessoas agradecem a Deus. E a minha doença foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Está amarrado. Querido, na festa de Deus, como diria o pastor Neemias, o diabo não é garçom. Deus não usa o diabo de garçom na festa dele. Deus não vai usar a doença para te ensinar nada. Amém? Essas verdades a gente precisa lembrar, porque qual pai, qual mãe aqui que daria uma doença no seu filho para ensinar uma lição para ele? Na verdade, qualquer pai e mãe que você conversar aqui, eles vão falar de um sentimento, que é, cara, eu queria que tivesse doendo em mim, não nele. Porque pai e mãe, cara, eu não quero ver sofrer. Ele quer tomar aquela dor. E aí você acha que você é melhor que Deus? Porque se você não quer ver seu filho sofrendo, por que Deus vai te dar uma doença para te ensinar? Aleluia. Nós precisamos lembrar dessas verdades, querido. Deus, ele não trabalha com esse tipo de coisa do diabo. O diabo que quer causar problema na sua vida, amém? Então a vontade de Deus, ela é boa, ela traz benefício para você, amém? Aí diz que é o seguinte, ela é agradável. Porque assim, tem coisas que são boas para nós, mas não são tão agradáveis. Por exemplo, fazer exercício físico é bom? A primeira semana é agradável? Não, não é. Não é, querido. Você vai sentir dor até no cabelo. E ó que eu sou careca. Mano, tudo. E eu acho bom, assim, quando você volta para a academia, que você sente mais dor do que da primeira vez. E aí você fala, é bom para aprender, nunca mais parar. Dói. É bom, mas não é agradável. Tem remédio. Remédio é bom, te sara. É amargo. É bom, mas não é agradável. Agora, o texto diz que a vontade de Deus, além de ser boa, é agradável. Querido, não tem vida melhor do que essa, não. Eu acho engraçado, quando eu era adolescente, eu já era crente, né? E algumas pessoas da minha idade falavam assim, é difícil, né? Ser crente, ainda mais sendo jovem. Rapaz, difícil é viver servindo o diabo. Difícil é ser refém das drogas. Difícil é precisar encher a cara para ser feliz. Querido, viver com Deus é bom e agradável. Eu virava a madrugada com meus amigos, dando risada, jogando videogame, sem uma gota de álcool. Me divertia que só. E isso é vida boa. E aí o problema é que às vezes algumas pessoas vão contar os seus respectivos testemunhos. A pessoa quase fala, saudade, né? A pessoa fala, vixe, rapaz, bebi, não, vixe, cada noite com uma mulher, e eu fazia, acontecia, você quase pergunta, irmão, quer voltar? É porque fala tanto, cara. E eu gosto de algo que o irmão Reagan diz, que ele diz o seguinte, sabe qual é o melhor testemunho? É aquele que nasceu de novo ainda criança, viveu uma vida com Deus até morrer. Melhor testemunho que tem. Declaro em nome de Jesus que esse vai ser o testemunho dos seus filhos, amém? Nasceu na igreja, viveu com Deus e foi até Jesus voltar. Só conheceu a parte boa da vida. Amém? Que coisa boa, querido. Isso é para nós, amém?
Coisa boa é ser crente. A vontade de Deus é boa e agradável, é prazerosa. Eu lembro, já contei, eu prometi que eu ia parar com esse vício de linguagem, né? Eu já contei e tal. Mas quando a gente era adolescente lá, tinha um negócio na igreja que eram os embaixadores do rei. Era tipo os escoteiros, só que crente. Então a gente tinha um monte de coisa, tinha que falar os negócios decorados. Para você ter ideia, a nossa chamada falava assim, André. Aí eu tinha que levantar, falar um versículo decorado e onde estava localizado. E aí, né, quando a gente era criança, tudo bem, eles aceitavam. Mas quando a gente foi fazendo 8, 9 anos, mudou a brincadeira. Que agora, tipo assim, se o Lucas falou um versículo, eu não podia repetir o mesmo. Rapaz, o bom é que eu chamava André, né? Então, o primeiro a ser chamado, André, Jesus chorou. Pronto. Os outros que se resolvam aí para frente. Mas tinha um monte de atividades. E tinha um negócio lá que chamava Serviço Real. Que era tudo que nós fazíamos em serviço ao nosso rei, contava ponto. Então, arrumar as cadeiras da igreja era serviço real. Isso contava pontos para nós lá. Os diáconos descobriram isso, rapaz. Aí agora, carpir o terreno da igreja? Não, chama a molecada, serviço real. Rapaz, e não podia fazer cara feia, não. Lá estava a gente carpindo a igreja, né? Não, mas estava lá, serviço real. E aí eles ensinaram para a gente. Teve um dia que tinha um amigo nosso reclamando. Aí nosso líder fez um negócio muito legal. Você, tá reclamando, tá murmurando? Tá bom, vamos fazer uma coisa? Agora vocês vão trabalhar servindo a Deus, só que cantando de alegria. Aí pensa num bando de moleque emburrado cantando. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso e abençoado. Doido para errar aquela enxada, né? Querido, mas eu acho que domingo eu estava conversando com o Rafa. No contexto que eu nasci, um bairro de periferia, você sabe que você tem acesso a muita coisa. Eu jogava bola e o campo que eu jogava era na frente da favela. E eu louvo a Deus pela igreja, porque a primeira vez que meus amigos fumaram baseado, eu não estava, eu estava na igreja. A primeira vez que os moleques cheiraram, eu não estava, eu estava na igreja. A primeira vez que os moleques viram uma arma, eu não estava, eu estava na igreja. A igreja me salvou, querido. E aí hoje eu posso cantar com verdade no serviço do meu rei. Eu sou feliz, eu sou vitorioso, eu sou abençoado. Servindo ao meu rei é o meu lugar de prazer, é o meu lugar de satisfação, é o meu lugar de alegria. Aleluia. É por isso que eu fico bravo, e já fica até o aviso para os amados irmãos. Quando as pessoas vêm falar assim, é difícil ser pastor, né? Não, querido, difícil é ser pai de santo. Eu estou na verdade. Eu estou servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, andando de vitória em vitória, de glória em glória. Difícil, querido, é ter filho nas drogas. A Catarina vai crescer e amar o Senhor. Se Jesus não voltar, querido, vai estar rodando piano aqui, nos mantos, aleluia. Maíra vai correr, ela vai atrás, glória. Aleluia. Isso é difícil. Agora, o que a gente está vivendo é a melhor coisa, é agradável. Essa é a vontade de Deus, agradável. Ah, não, mas é igual o negócio de congregar, né? Glória a Deus que você veio, querido. Que bom que você está aqui. E algumas pessoas falam, não, é difícil às vezes, né? Colocar a carne no lugar e ter que congregar. Querido, eu fico pensando, se eu parar de congregar, o que eu vou sentir é fome. Querido, porque o melhor lugar para eu estar numa terça-noite é aqui. Eu vou fazer o que em casa? Ah, mas hoje eu queria descansar, né? Tô tão cansadinho. Jura, amado? Você vem para a igreja 2 vezes por semana. E onde mais você vai ter comunhão com os santos? Onde mais você vai ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Um tem salmo, um tem hino, outro tem cântico espiritual, e assim a gente se ajuda. Onde mais a gente vai ter isso? Eu sei, porque o nosso inimigo, ele tenta pintar na nossa cabeça uma imagem de que o sofá é mais atrativo do que a igreja. E eu sei como é isso, mesmo sendo pastor, querido.
Principalmente numa noite fria, né? Você olha para o sofá, você vê a notificação que saiu uma série nova na Netflix, aí o iFood já manda uma promoção. Você, rapaz do céu. Aí você olha a temperatura assim, tá aquele frio. O Djavan já começa a cantar aqui no fundo, um dia frio. Você, rapaz. Aí você lembra, sou crente, né? Aí quando você vem para a igreja, no começo você vai pondo força. Mas daqui a pouco, querido, você está cantando, você está louvando ao Senhor, você está lembrando que o Senhor está com você o tempo todo, que Ele é digno do louvor, digno da adoração, que a nossa vida agora é essa, viver para Ele. E aí você dá graças a Deus, cara, ainda bem que eu vim. Glória a Deus, que bom que eu vim. Eu tomei a melhor decisão essa noite, aleluia. Ei, deixa eu dizer, você tomou a melhor decisão essa noite. Você que está assistindo online também tomou uma boa decisão de estar assistindo, amém? Só que os que estão aqui tomaram uma decisão melhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a vontade de Deus é boa, é agradável e não para por aí. Diz que a vontade de Deus é perfeita. A palavra perfeita traz uma ideia de completa, sem falta de nada e plena. Querido, a vontade de Deus não tem mas. Já viu alguém contando uma boa notícia para você? Que a pessoa fala assim, ó, e esse carro aqui, tá bom? Não, tá, vixe, inteirinho, troquei os pneus, fiz o motor, tá no escapamento, aí você fica esperando, mas, aí azedou, né? Depois do mas, você sabe que não vem coisa boa. A vontade de Deus não tem vírgula, não tem mas. É perfeita, é plena. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, que tudo o que diz respeito à vida e à piedade, Deus nos deu. Querido, tudo o que é importante para a sua vida, Deus já te deu. Essa é a vontade de Deus para você, amém? Ela é plena, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela se encaixa em você de uma maneira que você nem sabe explicar. Sabe, eu sempre falo sobre isso, né? Vou usar a minha vida como exemplo. Querido, eu cresci em Guarulhos, eu nem sabia o que era Sapopemba. Não sabia, eu não sabia que existia essa região de São Paulo. Simplesmente eu não sabia. Então, você acha que era meu sonho de adolescência? Eu vou ser pastor do Verbo da Vida Sapopemba. Eu nem sabia que existia. Mas Deus sabe melhor do que eu como me agradar. Isso é maravilhoso, querido. Hoje eu louvo a Deus porque Ele não respondeu algumas orações que eu fiz. Ou, aliás, Ele respondeu dizendo não. Porque hoje o que eu vivo é muito melhor do que eu podia pedir. É muito melhor. Por isso que eu até aconselho, né? Tem as irmãs solteiras que gostam de fazer a listinha, né? Faz a listinha, eu quero um marido assim, alto, forte, que pareça com Thor, tem o olho claro, uma conta bancária de alguns milhões. Deus sabe melhor o que é melhor para você. Eu sei que não tem nenhuma irmã solteira, né? Então se tiver alguma assistindo aí, mas tem os irmãos solteiros, né? Um irmão solteiro. Se estiver fazendo a listinha aí, aleluia. A Marta, eu bem quero ver essa listinha, viu? Aleluia. Deus sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Por isso que o plano dele é melhor. A Renascer já cantava, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, a maneira dele é a mais linda. Aleluia, aleluia. Querido, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é seguir o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é abençoado. O plano de Deus dá certo. O plano de Deus flui tranquilamente. O plano de Deus coopera para o seu bem. Amém? Glória a Deus. Pastor, beleza. Mas como viver esse plano de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 5.
Efésios 5, versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A palavra compreender aí, ela traz a ideia de um conhecimento específico. Querido, Deus tem uma vontade geral, mas Deus tem uma vontade específica para a sua vida. E como você não vive uma vida de insensato? Se você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se tem uma coisa que você deveria investir seu tempo, seu recurso, sua força, sua intencionalidade é em entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. A pior coisa que pode existir na vida de um homem é ele ser bem-sucedido naquilo que não importa. E às vezes isso acontece, né? Você é bem-sucedido naquilo que não era vontade de Deus para a sua vida. Esses dias eu conheci um jovem, tinha 19 anos. O Rafa conheceu ele também. Esse menino com 13 anos, 14 anos, ele montou o segundo maior canal do YouTube de futebol. Então assim, ele teve acesso a muita coisa, mas muita coisa. Milhões e milhões de pessoas conheciam ele. E aí ele falou pra gente assim, 19 anos o moleque tem. Ele falou assim, tinha jogo, sabe aqueles jogos de final de ano? Para quem gosta de futebol vai saber do que eu estou falando. Que um jogador chama outro jogador, cada um monta o seu time, e eles batem uma bola lá no final de ano, algo beneficente. Ele falou, cara, o Neymar já me chamou para jogar nesse bate-bola de final de ano. Esse é o ambiente que esse menino vivia. E sabe o que ele fez? Simplesmente fechou o canal. Ele falou, não. Cara, por que você fez isso? Você não podia usar isso para a glória de Deus? Ele podia, se fosse a vontade de Deus para a minha vida. Não era. Eu estava sendo bem sucedido em algo que não era de Deus para a minha vida. Ser bem sucedido em algo que não é o que Deus tem para a sua vida é igual uma cadeira de balanço. Te dá a impressão que você está se mexendo, mas você não sai do lugar. Parece que você está avançando, mas você está indo para frente e para trás, não está mudando nada. Agora, querido, viver a plenitude do sonho de Deus para a sua vida, mesmo que seja um pequeno passinho, tem tanta realização dentro de você. Ô meu irmão, deixa eu dizer, eu lembro do primeiro dia que eu preguei. Eu estava tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. E aí o pessoal inventou de chamar, tinha 3 professores do Rema, 70 jovens. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse povo está fazendo aqui? Nervoso que só. Mas dentro de mim eu sabia, eu nasci para fazer esse negócio. Foi bom? Não, de jeito nenhum, não foi. Os irmãos foram generosos, né? Falando, ai que bênção, mas misericórdia. Depois, hoje, na época eu falei que eles foram generosos, hoje eu acho que eles foram mentirosos. Não, deixa para lá, os irmãos estavam querendo me incentivar, aleluia. Mas querido, dentro de mim tinha uma nota, eu nasci para fazer isso. Por quê? Porque era o plano de Deus para a minha vida. Aleluia. Deixa eu lembrar uma coisa para você, a vontade de Deus para a sua vida é boa, é agradável e é perfeita. Ela cabe em você como uma luva. John Bevere fala que nós não seremos julgados por aquilo que fizemos, nós seremos julgados por Deus por aquilo que fomos chamados para fazer. O que isso quer dizer? Se Deus te chamou para ser um bom arquiteto, se Deus te chamou para ser um bom empresário, se Deus te chamou para ser um bom qualquer coisa, não se rebaixe sendo outra coisa. Amém? Uma vez, conta a história que ofereceram para o Billy Graham. O Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Assim, a rainha Elizabeth chamava o cara para ir pregar lá para ela. Esse era o Billy Graham. Billy Graham, ele foi conselheiro de 7 presidentes diferentes dos Estados Unidos. E quando o Obama assumiu, o Billy Graham já estava bem velhinho, debilitado. E aí, então, o Billy Graham não conseguia ir na Casa Branca. O Obama foi na casa do Billy Graham. Porque é tradição. Nesse país, você vai lá conversar com o Billy Graham. Esse era o nível do homem de Deus. E aí, uma vez, oferecendo para o Billy Graham o seguinte: rapaz, concorre à presidência dos Estados Unidos?
Ele respondeu assim: eu não posso me rebaixar. Aleluia. Querido, é o maior cargo da terra. É a cadeira de maior autoridade dentre os homens. E aí ele disse: para mim, sair da posição que eu estou para pegar essa cadeira é se rebaixar. Então, se Deus te chamou para ser empresário, não se rebaixe sendo pastor. Amém? Aleluia. Se Deus te chamou para ser contador, não se rebaixe sendo missionário. Pastor, que heresia você está falando? Querido. Aleluia, aleluia. A gente tem que parar de achar que está aqui atrás desse púlpito, segurando esse microfone, é mais santo do que está lá na sua empresa fazendo o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para estar lá, seja uma bênção onde você está. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o primeiro passo para conhecer, para viver a vontade de Deus é compreender especificamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aqui nesse texto de Efésios, a gente leu Efésios 17, né? Eu vou ler mais uma vez, Efésios 5:17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele dá uma dica de algo que vai te ajudar a compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quer compreender a vontade de Deus? Fica cheio do Espírito. Se enchendo do Espírito, você conhece a vontade de Deus. Eu nunca tive notícias de uma pessoa que falou: descobri o propósito de Deus para a minha vida. Como? No cinema. Querido, se enchendo do Espírito. Sabe, tem coisas que são lícitas. Você pode ver um bom filme com a sua esposa, com a sua família. Está tudo bem, querido. O problema é quando o entretenimento toma o lugar daquilo que é importante. Alô? Nós não podemos colocar o entretenimento no lugar daquilo que merece nossa máxima dedicação. Glória a Deus. Quando a gente fazia o plano de leitura aqui, ainda bem que a gente não está fazendo faz um tempo, porque daí ninguém vai se sentir condenado, né? Não deu para ler, porque não deu tempo. Bom, qual é a prioridade da sua vida? Aleluia! Querido, porque assim, dizer, tu és digno de tudo. Aí fala, tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória, teu é o meu melhor. É mesmo? Sua agenda da semana mostra isso? Oh, glória. Eu não estou falando que, então beleza, eu vou passar 8 horas orando e vou trabalhar só uma para mostrar que Deus é digno do meu melhor. Não, querido. Enquanto você trabalha, você pode glorificar o Senhor. Mas aquele que ama quer estar perto. Quem ama dá um jeito. Você já namorou, querido? Você sabe como é. Rapaz, eu morava no São João, velho. O São João é assim, ó, depois do aeroporto de Guarulhos. Pense numa quebrada. Gastava 2 horas e meia. A Estela trabalhava na Paulista. Eu ia para Paulista, ficar lá esperando a hora que ela descia, a gente tomava um café, ela ia trabalhar. Rodava 2 horas e meia de ônibus só para tomar um café. Por quê? Porque quem ama quer estar perto. Aleluia. Querido, é isso. Quem ama quer estar perto. Agora eu vou, aproveitando que minha sogra fala que sempre assiste as ministrações do Sapopemba, né? Vou fazer meu sogro ganhar alguns pontos. Meu sogro, ele fala que na época dele, né, não tinha smartphone, ele fala que ele ligava para minha sogra só para ouvir a voz. Não, fala aí o quê? Qualquer coisa. Oh, aleluia. Bonitinho, né? Mas tá, Deus não é o amor da nossa vida? Ele é digno do nosso melhor.
E às vezes a gente está tão ocupado com tanta coisa, tão atarefado com tanta coisa, que a gente para de priorizar aquilo que é mais importante. Por isso que eu penso nessa história de Jesus, Marta e Maria, e aí Marta lá fazendo algo bom, querida, ela estava trabalhando para o Senhor. Olha só, ela estava trabalhando para o Senhor. Sabe, o que ela estava fazendo era bom. Olha, Jesus vem com 12 caras, o mínimo que eu tenho é dar uma ajeitada, ver se o banheiro está tudo em ordem, se tem papel lá, vamos, sei lá, tava ajeitando a casa. E ela viu a irmã dela lá sentada aos pés de Jesus. E eu imagino que para Marta ter ido falar com Jesus, ela já tinha tentado falar com Maria, né? Porque assim, ela já deve ter, Maria. Imagina Maria, tô nem aí para você. E ela, pois bem, ô Jesus, você não se importa que essa preguiçosa, quer dizer, essa daí tá, ao invés de me ajudar, tá aí sentada? A resposta de Jesus é brilhante. Ei, pouca coisa é necessária, na verdade uma só. E Maria escolheu a melhor parte. Jesus não disse que aquilo que Marta estava fazendo era ruim. Jesus não disse isso. Mas Jesus disse, aquilo que Maria estava fazendo é melhor. Eu lembro de um dia, gente, e se isso cair no seu coração, eu creio que vai ser uma bênção. Eu lembro de um dia que eu fui orar para Deus, e graças a Deus, né, que a gente ora para Ele, aleluia. Mas às vezes a gente quer fazer Deus se submeter à nossa agenda, né? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem que fazer e falar e não sei o quê. E aí eu lembro que a minha oração era, Deus, o que eu preciso fazer? E eu ouvi um grande e retumbante nada. Como assim Deus nada? Deus falou comigo, nada. Como assim nada? Nada. Porque às vezes a gente está tão embriagado com aquilo que a gente tem que fazer, que a gente não consegue ficar quieto e aproveitar, ouvir a voz. Só curtir. Senhor, eu vim orar e a gente precisa chegar nesse lugar, querido. A gente precisa chegar nesse lugar de, Senhor, eu vim orar hoje, mas eu não tenho nada para receber, também não tenho nada para falar, eu vim ficar aqui. Esse nível de relacionamento, querido. Não, Senhor, eu só quero ficar aqui. Eu só quero curtir. Eu só quero estar aqui diante de você. Por quê? Porque eu amo você. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, o Senhor quer nos chamar para esse lugar secreto, onde a gente vai para o nosso quarto de oração, não para receber coisas da parte de Deus, mas a gente vai no nosso quarto de oração para estar com Ele. De fato, Ele está conosco, Ele está em nós 24 horas por dia, mas existe aquele lugar de manifestação, onde você para e presta atenção para o fato de Deus estar lá. Você só quer cantar para Ele. Eu lembro, faz pouco tempo, sei lá, 2 meses. Essa música que o Lucas cantou aqui, Deus Eterno. Lembro que eu estava no carro, e eu estava assim, sendo muito pressionado nas minhas emoções. Muito, muito. Sabe aqueles dias que você acorda, rapaz, de todo lado. Você, meu Deus do céu, não são nem 9 horas da manhã. E do nada eu comecei a cantar essa música sozinho no carro, né? Graças a Deus que meu carro não fica criticando minha voz desafinada. Mas quando chegou nessa parte, eu te louvo e te bendigo, porque sempre é comigo. Querido, veio para mim uma consciência, Deus está comigo. No meio da pressão, no meio do problema, Ele não me deixa. Ele está comigo, Ele não me abandona, Ele não me deixa só, Ele está presente. Eu sei que eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas a gente já volta. Coloca Hebreus 13 no versículo 5. Olha que confortante é isso, gente. Hebreus 13, 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais o abandonarei. Aleluia. Ele está deixando claro aqui, como não viver uma vida de avareza. O que é uma vida de avareza? É uma vida que você vive para correr atrás de dinheiro.
Isso é uma vida de avareza. Como viver uma vida sem avareza? É uma vida que você se contenta com o fato de saber, Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso não temer mal algum, porque Ele está comigo. Ainda que eu não veja a resposta, ainda que eu não veja a solução, ainda que o problema pareça que está aumentando, eu sei de uma coisa, Ele está comigo. Aleluia. Querido, quando você ficar tão consciente que Deus está com você, o diabo nunca mais vai te afrontar com solidão. Não dá para viver em solidão, uma vez que o Emanuel, o Deus conosco, mora dentro do nosso coração. Vou ficar solitário como? O Deus conosco mora em mim. Não é que Ele mora na mesma casa que eu, Ele mora dentro. Eu posso falar com Ele 24 horas por dia, eu posso ouvi-lo 24 horas por dia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, se enchendo do Espírito, você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu avançar aqui. Uma outra forma, mais um texto, aliás, que fala sobre isso, é Colossenses 1, no versículo 9. Eu amo esse texto. Ele diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você. E você pode ter um pleno conhecimento dessa vontade. Mas mais do que isso, você pode transbordar da plenitude desse conhecimento. Querido, é saber especificamente o que Deus tem para a sua vida. Amém? Veio no meu coração uma imagem. Quantos aqui já tiveram que pegar ônibus em horário de pico? É osso, né? Rapaz, ali é uma prova, né? Para você andar no fruto do Espírito, aleluia. E eu lembro que eu morava em Guarulhos e eu voltava de São Paulo, eu trabalhava em São Paulo. E às vezes ficava 4 filas assim, o ônibus nem chegou e já tinha 4 filas. E às vezes eu fazia o seguinte, eu ia andando até o outro ponto para ver, não esperar aquelas filas, né? Aí eu ia andando até o outro ponto, e aí o ônibus já vinha lotado. Aí eu dava sinal para o motorista fazia assim, ó. Ah, abençoado. Glória a Deus. Isso é uma bênção, motorista. Aleluia. Mas eu acho, querido, que uma vida cheia do Espírito e uma vida que transborda da plenitude do conhecimento da vontade de Deus te leva a fazer como esse motorista. O diabo vai tentar exibir algumas coisas na sua cara. Ei, quer isso aqui não? Você fala, já estou cheio da vontade de Deus. Eu já sei o que Deus tem para a minha vida. Não, você não vai querer aqui, ó. Isso aqui é legal. Estou cheio, estou transbordando. Não cabe mais as suas sugestões, diabo. Eu já conheci a vontade de Deus para a minha vida. Não dá para parar para você. Aleluia, aleluia. Querido, eu confesso, essa tem sido a minha oração. Eu confesso esse versículo diariamente. Eu estou transbordando do pleno conhecimento da vontade do Senhor, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. E aí eu fico até incrementando, né? Que eu falo, eu estou transbordando do pleno conhecimento da vontade do Senhor para a minha vida, para o Sapopemba, para o meu ministério, para o meu casamento, para a vida da Catarina. Eu estou transbordando do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Querido, isso é maravilhoso, porque cada dia mais você vai passar a conhecer a plenitude da vontade do Senhor. Esses dias, semana passada, a gente estava conversando sobre um evento que eu não queria ir. Custa bastante dinheiro. E eu falei, rapaz, esse ano não, né? O bebê tá vindo aí, não. E aí, ontem ou hoje, não lembro, eu falei para a Estela, mas acredita que desde sábado Deus está comunicando no meu coração que eu tenho que ir? Isso é transbordar da plenitude do conhecimento da vontade do Senhor, querido. Ele vai falando e beleza, eu sei que de alguma forma vai ser bom. Minha carne quer? Não quer.
Mas se Deus me direcionou para isso, eu vou obedecer e vai dar certo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor. E aí ele fala com toda sabedoria e entendimento espiritual. A palavra sabedoria e entendimento não são a mesma coisa. São duas palavras gregas diferentes. A palavra entendimento é a palavra grega sunesis, que traz a ideia de compreender. Então, olha só, você transborda do pleno conhecimento, compreendendo a vontade de Deus. Amém? Você está comigo? Só que ele fala sabedoria. A palavra sabedoria é a palavra grega sofia. E essa palavra traz a ideia de inteligência plena. Saber como, saber interpretar. Então, olha só, você não simplesmente vai compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai interpretar exatamente o que Deus espera para a sua vida. Entendimento é saber que tomate é fruta, não é legume. Isso é entendimento. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Porque mesmo sendo fruta, você não vai cometer esse sacrilégio de colocar tomate na salada de fruta. Então, entendimento é você ter a compreensão, sabedoria é saber como usar essa compreensão. Porque tem muitas pessoas que infelizmente param na compreensão. Não, Deus tem isso para mim. E às vezes o fato de saber que Deus tem isso para você te faz ficar arrogante. Sabedoria é saber, Deus tem isso para mim, por isso eu preciso seguir o que Deus tem para mim, seguir o processo, eu preciso me submeter, eu preciso crescer em Deus. Amém? Entendimento e sabedoria. Eu já vi tantas pessoas, querido, descontentes, chateadas, porque descobriram a vontade de Deus para suas respectivas vidas, e achavam que o pastor, não é o caso na nossa igreja não, mas achavam que o pastor era o inimigo da vontade de Deus para a vida deles. Vou dar um exemplo. A pessoa descobriu que foi chamada para pregar. Ah, Deus me chamou desde o ventre materno, ou decantas. E aí fala, mas o pastor não me nota, não me dá oportunidade. Sério mesmo? Que você acha que um homenzinho aqui consegue parar o plano de Deus para a tua vida? Ou será que aquele pastor não era um ministro de Deus para frear a sua insensatez? Oh, aleluia! Querido, porque se o plano é de Deus, quem vai parar? E às vezes as coisas não estão acontecendo, não é porque tem outro tramando contra a gente, porque a gente não está pronto. E Deus está resistindo à nossa soberba. Eita glória! Palavras da salvação. A Bíblia fala justamente isso. Deus resiste ao soberbo e dá maior graça ao humilde. Aleluia, aleluia. Às vezes, querido, Deus está usando pessoas para resistir à nossa soberba. Como é importante falar disso nesses dias, né? Porque Deus dá graça ao humilde, ao simples de coração. Aleluia. Coisas que às vezes a gente quer, e parece aquelas crianças no supermercado, eu quero, e cai no chão e esperneia. Não se fossem filhos da dona Márcia, né? Mas isso é para outra história. E às vezes a gente acha que a gente vai convencer Deus assim, Deus, eu quero. Querido, Ele te ama demais para te colocar no sonho dele, na posição que ele tem para você de qualquer jeito. Porque ele sabe que se você chega lá de qualquer jeito, você morre. Você chega lá antes da hora, vai desmoronar, vai ser mais uma vergonha para o evangelho. Vai ser mais um vexame. E Deus não quer isso para você. Quando Deus te chama para fazer algo, a segunda coisa que mais importa para Ele é que esse algo seja feito. A primeira coisa que mais importa para Ele é o seu crescimento. Aleluia. Esses dias,
eu pensei nisso. Será que algumas coisas que como igreja nós estamos orando e crendo não aconteceram só porque Deus nos está preservando? Sei lá, é só uma reflexão, tá? Não tenho resposta não. Mas a gente precisa pensar nisso. Ô glória. Porque nem tudo é falta de fé, não é incredulidade. Mas tem coisa, querido, que simplesmente a gente não está pronto. Duras são essas palavras, não é verdade? Mas a gente precisa aprender a enxergar o cristianismo de uma ótica madura. Saber a vontade de Deus para a nossa vida e saber que tem um processo para o cumprimento dessas coisas. Para que quando essas coisas se cumprir, a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita. Amém? Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite? Aleluia. Eu gosto desse lugar de reflexão. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a sua vida. E Deus tem planos ao seu respeito. Agora, siga o processo para viver esses planos, amém? Quando eu estava vindo para cá, eu tive no meu espírito a impressão de Deus revelando aspectos da vontade dele para a sua vida. Você crê nisso? Senhor, eu já sei, mas você pode saber com mais detalhes. Senhor, eu já sei, mas você pode saber melhor. Talvez você tenha uma compreensão e agora Deus quer te dar sabedoria. Aleluia, aleluia. Saber como usar essa informação que você já sabe. Amém? Aleluia. Eu lembro que no começo, quando eu descobri que eu era chamado por Deus para o ministério, óbvio, eu era imaturo, né? E eu fiquei orgulhoso. Mas depois eu descobri que Deus só revelou aquilo para mim 10 anos antes de acontecer, para eu não desistir. Ele revelou aquilo tanto tempo antes, não é porque ele queria ficar me torturando. Ah, você já sabe, mas não é agora. Não é esse o coração de Deus. Não, ele só me trouxe aquela informação para eu ficar firme. Porque eu lembro de um dia que eu quis jogar tudo para o alto, eu falei, cansei desse negócio. Eu lembro desse dia. E eu fiquei bravo com Deus. Eu falei, Deus, eu estou orando, eu estou confessando a palavra, eu estou me dedicando. E cadê? Eu lembro que eu estava terminando o segundo ano do Rema. Cadê? As coisas que eu creio, que eu falo, cadê? Essa era a minha oração. Eu ia fazer essa oração, mas não deu tempo. Porque quando eu fui fazer essa oração mal criada, eu liguei o rádio, eu coloquei uma música bem alta para ninguém ouvir eu gritando com Deus. Querido, e a música azedou minha oração. Porque Deus começou a tratar comigo e o que saiu da minha boca foi: Deus não tem mais volta, o Senhor já me colocou no seu plano, eu não volto atrás, eu fui chamado para esse propósito e agora eu não vou desistir, não tem como voltar, já vim longe demais para voltar atrás. Naquele dia eu entendi porque 10 anos antes Deus falou comigo sobre o que eu estou fazendo hoje. Aleluia. Pronto, entendi. Talvez o que Deus quer trazer não é mais fronese, não é mais compreensão. Deus quer trazer a sabedoria para você interpretar corretamente a compreensão que você já teve. Aleluia. Ele quer trazer, Sofia, sabedoria para você interpretar corretamente essa compreensão que você já tem do chamado dele para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por todos vocês. Fechem seus olhos. Horaste kapahora chekanta yaharako rombabacates. Rikanhanto keka bahanto siere kanamama. Horababashita siekaro kombaha. Hokokotes nerekahato sorobaba. Yerekates irikrobabahates. Orababahata saterikete sindera. Obrigado, Senhor. Não vivemos pelo que sentimos, vivemos pela fé. Eu te agradeço, Senhor, por sabedoria, Pai.
sobre o plano e a vontade do Senhor para a vida dos meus irmãos. Meus irmãos já têm tido alguns vislumbres sobre a sua vontade para a vida deles, mas nesse momento, Pai, vindo sobre eles a sabedoria para os próximos passos, para os próximos dias, para as próximas semanas. Senhor, em nome de Jesus, eu vejo no meu espírito corações que estão cansados, sobrecarregados. Pai, em nome de Jesus, essa sabedoria, Senhor, trazendo alívio para os meus irmãos, Pai, trazendo renovo, trazendo consolo, Pai. Pessoas que estão sobrecarregadas, sendo aliviadas pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, essa compreensão que eles já tiveram da parte do Senhor, agora vindo, sendo banhada por sabedoria, Sofia, sabedoria de como implementar aquilo que o Senhor já disse para os meus irmãos. Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por paz que excede a todo entendimento, tocando o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos ensina, Pai, a observar. Nos ensina, Pai, a observar os processos que estamos vivendo como uma escola. Nos ensina a guardar o nosso coração enquanto estamos vivendo o processo, Senhor. Senhor, nós não queremos ficar reativos. Nos ensina, Senhor, a preservar o coração correto enquanto estamos vivendo o processo. Obrigado, Senhor, uma porção da sabedoria que vem do alto, Pai. Uma porção de sabedoria tocando os corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Muito obrigado para você que nos assistiu aí no YouTube. Seja abençoado praticando a palavra de Deus. Nós vamos agora, querido, para o nosso momento do sobrenatural.